Se você quer ter mais disciplina, vou falar para você hoje de um livro chamado Disciplina é Liberdade e esse livro pode te ajudar. Eu quero trazer nesse vídeo aqui um resumo prático desse livro para você, só que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. Eu vou começar com a notícia boa. A notícia boa é a seguinte, que além de eu resumir esse livro para você, como eu sei que você vai ficar com vontade de ler ele, eu vou meio que te ensinar também como que você pode ler esse livro da melhor forma possível. Algumas dicas para você ler ele mais rápido, para você ter mais compreensão sobre ele. E vou te falar também para quem que serve esse livro. Será que serve para você? A notícia é que esse vídeo vai sair do ar em 7 dias. Então durante 7 dias você vai poder assisti-lo e depois de 7 dias ele vai lá para o Bookflix, que é a plataforma de cursos dos meus alunos do Clube do Livro. Então você que é aluno meu, se você não conseguiu ver esse vídeo até o final, se você não vai conseguir assistir, relaxa que dentro de alguns dias ele vai estar lá no nosso portal. E mais uma notícia boa, tá? Uma notícia boa, uma ruim, agora uma notícia boa. Eu vou liberar um PDF para quem assistir esse vídeo até o final. Um PDF dessa aula aqui, desse vídeo, tá? Com todos os insights que eu vou colocar aqui, tanto do livro como dicas para você melhorar a sua leitura. E só vai ganhar esse PDF quem ficar comigo até o final do vídeo, então fica aí comigo. Por que eu li esse livro, né? Todo livro que eu leio, eu sempre gosto de dizer que tem um motivo, e tem um motivo especial de eu ter lido esse livro aqui. Primeiro que no ano passado, 2022, eu separei alguns temas que eu iria estudar durante o ano. Então essa é uma das formas de como eu leio. Então quando eu pego um livro para ler, geralmente não é um livro que está isolado, é um livro que eu determinei no começo do ano alguns assuntos, e um dos assuntos que eu pré-determinei no começo de 2022 era justamente disciplina e hábitos. Por quê? Porque é um conteúdo que eu trago muito aqui no Quem Lê Enriquece. Inclusive, se você quer criar o hábito de ler, inclusive se você quer ser mais produtivo na leitura e na vida, me acompanhe aqui. Eu sempre trago muito conteúdo referente a isso. Então esse era um dos livros que eu coloquei na minha esteira e eu acabei lendo ele na última semana do ano. E quando eu fui escolher esse livro para ler, o que me fez escolhê-lo foi o autor dele. Não sei se você conhece, mas o Jocko Willink, ele também escreveu um outro livro que eu gostei demais, que é um livro de liderança, que é chamado de Responsabilidade Extrema. Vocês podem ver que tem a mesma identidade, a mesma editora, a Alta Books. Tá vendo que legal? Só que esse daqui, ele é mais tradicional, ó. A página é branca e preta. E nesse daqui, ó, ela é preta e branca. Tem um visual dark bem legal. E é um livro, ó, que não tem muita coisa nas páginas, né? Tem menos, ó, pode ver que tem muito menos conteúdo. As letras são maiores, não é todo corridão, né? Todo inteirão. Então, geralmente é um livro que funciona muito bem para quem está querendo criar o hábito de ler. São pessoas que ainda não estão preparadas ali para ler um livro muito grande, por exemplo, um livro muito complexo. Então, esse livro aqui pode, inclusive, te ajudar, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção foi que esse cara aqui, ele foi, até eu vou ler aqui a parte que fala dele, ó, porque todo livro que você pega para ler, gente, essa parte de trás, 98% das vezes vai estar falando do autor do livro. E nesse caso aqui, ó, eles falam que o Jocko Willink é um oficial SEAL reformado dos Estados Unidos. SEAL, para quem não sabe, é a Marinha dos Estados Unidos. Ele é apresentador de um podcast e tem algumas empresas também de roupa, suplementos nutricionais, equipamentos para atletas. E ele participou durante a Batalha de Ramadi, que se tornou a unidade de operações especiais com os mais altos condecoradores da Guerra do Iraque. Então ele é um cara que ele aprendeu liderança nas batalhas dele, no exército, e depois hoje ele está ali tanto no ramo de liderança, né? Ele presta consultoria para algumas empresas, ensinando os gestores a serem líderes melhores, mas ele também é um empreendedor. E eu tinha visto alguns trechos dele em alguns podcasts que eu assisti, eu achei muito bacana. Então eu falei, pô, cara, que legal, é um livro que eu quero ler. Então essas são duas coisas que você pode fazer na hora de você escolher o seu livro. Primeira coisa, pô, que assunto que eu preciso aprender? E segundo, né, pô, que assunto que primeiro escolha o assunto. Depois que você pegar esse assunto, defina autores relevantes, né? O que adianta você aprender, por exemplo, gestão de uma pessoa que nunca fez gestão? Tem até uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant, que ele fala o seguinte: antes de você escrever um livro, você tem que se tornar o livro. E nesse caso aqui, o cara que vai ensinar disciplina para você é um cara que precisou ser disciplinado demais no campo de batalha. Isso vale muito e esse ponto é muito importante. E, gente, eu não preciso nem falar, né, da importância da disciplina. Cara, eu só tô aqui hoje
porque eu consegui reunir disciplina o suficiente para postar conteúdo. Já vai fazer o quê? Uns 2, 3 anos. Então, nesse exato momento, por exemplo, a gente está aqui na sexta-feira já, porque são 00:28, dia 3 de fevereiro, e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu precisava postar ele no final de semana e eu preciso passar ele para o meu editor amanhã, que é sexta ainda, para que no final de semana eu consiga subi-lo. Então veja bem, né? Se eu não tivesse essa disciplina hoje, eu ia deixar. Então a disciplina que eu estou dando de exemplo para você aqui, né? Não estou dizendo que eu sou o cara perfeito, que o tempo todo eu estou disciplinado, não. Mas como que ele enriquece, por exemplo, é uma das coisas que eu presto muito atenção para me tornar disciplinado. E esse exemplo que eu dei para você aqui é justamente um pouco da disciplina que o livro fala. Porque o livro fala, em alguns trechos, que a disciplina ela é uma decisão. É uma decisão. Muitas vezes as pessoas tentam terceirizar, né? Tentam tirar a culpa delas. Mas o que o livro fala é o seguinte: no fundo, você precisa ter essa decisão de ser disciplinado. Então você que está vendo esse vídeo aqui, cara, você é uma parte das pessoas que começaram a assistir e já pularam. As pessoas não vão fazer outra coisa, entendeu? Não imagina, até parece que esse livro aí vai me ajudar em alguma coisa. Ela já desistiu, mas você decidiu estar aqui. Mesmo você, que já foi indisciplinado em vários aspectos na sua vida, mas agora você resolveu estar aqui. Então eu vou te entregar o melhor conteúdo possível. Vou pegar as minhas melhores anotações aqui, o que eu trouxe para minha caixa de ferramentas eu vou trazer para você. E por que eu acho que você deveria investir nesse livro aqui? Por mais que eu venha aqui, gente, e eu faça um resumo para você dele, e muita gente vai se contentar com esse resumo, e não tem nada de errado nisso. Mas o que eu vou falar aqui para você talvez seja 5, 8% do que esse livro pode te gerar. Então acho conteúdo que tem valor, que vai te ajudar, você vai sair daqui com algumas coisas que você já pode colocar em prática, mas nada se compara a você pegar um livro e ler. Às vezes um trecho que eu li aqui, que para mim foi importante, para você pode ser que seja outro. Por exemplo, eu indiquei esse livro para um aluno meu que me pediu a indicação de um livro sobre disciplina no final do ano passado, só que ele queria um livro fácil para ler. E esse livro, Disciplina e Liberdade, ele é um livro mais fácil para ler. Vocês viram que ele tem letras grandes, né? Ele é mais corridão, ele tem menos quantidade de palavras, então ele é mais rápido de ser lido, enfim. Eu indiquei para ele. E a gente meio que leu quase que junto esse livro, porque eu estava lendo ele em dezembro, no finalzinho do ano, e ele também. E ele me alcançou, eu já estava lendo o livro, eu indiquei para ele, ele leu o livro em 2 dias, e aí ele chegou para mim e falou assim: Rafa, você já leu a parte que ele fala siga em frente? E cara, eu nem tinha me recordado muito, né? Eu falei, cara, eu acho que não. Ele falou, é na página X. Aí eu fui ver, falei, putz, cara, eu já li essa página. Só que não tinha me chamado tanta atenção, mas para ele chamou. Então veja bem, a leitura que ele teve foi diferente da minha. Porque a minha leitura, eu peguei alguns pontos ali que me chamaram mais atenção e eu debrucei neles. Só que a leitura dele foi outra. E essa é a grande magia que tem, por exemplo, no Clube do Livro. E essa é a grande magia de, mesmo que você esteja rodeado no mundo e tem um monte de audiobook, um monte de livro resumido para você, é interessante que você faça a sua leitura. A história do livro ela vai se conectar diferente de mim e diferente para você. Então, é sempre importante que, mesmo que você assista esse vídeo, dê essa chance para você mesmo de ler esse livro. Agora, você vai ler ele de forma muito melhor, porque você já vai entender um pouco o enredo. Eu vou te passar aqui algumas coisas legais que você pode fazer. Aliás, alguns erros que a galera comete quando vai ler um livro e acaba sendo um erro que atrapalha ela mesma a criar esse hábito. E antes de começar o conteúdo, eu quero fazer um teste aqui com você para você ter ainda mais consciência da importância que é você ser uma pessoa disciplinada. Ó, isso aqui, imagine que essa mão aqui é a mão da indisciplina e aqui é a mão da disciplina. Eu quero que você agora conte nos dedos as pessoas que você conhece que são indisciplinadas. Aquelas pessoas que estão sempre no dia a dia com você, que você conhece, pode ser amigo, pode ser parceiro, pode ser quem for, mas para pensar 5 pessoas aí que são indisciplinadas. Pode se incluir aqui, tá? Beleza, legal. Agora aqui eu quero que você conte no dedo 5 pessoas que você conhece que são disciplinadas, que são exemplo. Quero que você conte nos dedos aí.
Eu presumo que essa mão aqui você encheu mais rápido. Você conhece mais pessoas indisciplinadas do que pessoas disciplinadas. E o que eu quero dizer com isso? Que é estatística a parada. No mundo afora, você tem mais pessoas indisciplinadas do que disciplinadas. Não é só ao seu redor, não. Na vida, no mundo, aí no dia a dia, na sua empresa, se você é funcionário, na sua empresa, se você é empresário, cara, no seu escritório, na sua família, onde você vai, o número de pessoas que não têm disciplina, ele é muito maior. Ou seja, se você conseguir reunir uma quantidade de disciplina o suficiente, você vai conseguir se destacar no meio de muita gente. Então, se hoje você, por exemplo, vê o Quem Lê Enriquece, mais de 100 mil seguidores no Instagram, mais de 20 mil inscritos no YouTube, 150 mil no TikTok, cara, tudo isso só foi possível porque eu tive disciplina. Muitas pessoas, talvez que leiam até mais do que eu, poderiam ter esses mesmos números, mas elas não tiveram disciplina o suficiente. O corpo que você quer ter, que você não conseguiu ter até hoje, está por trás de uma vida indisciplinada que você teve. E muito do que me ajuda, o que me faz ter disciplina, é ter o hábito da leitura. Por quê? Porque o hábito da leitura é uma parada que, eu vou falar disso mais pra frente, porque esse livro fala muito sobre isso, né, o livro da resenha de hoje, mas o hábito da leitura é um hábito que justamente ele me ajuda a ser mais disciplinado. As pessoas quando começam a ler todos os dias, elas notam mudanças. Porque não é fácil, cara. Mas você vai meio que alimentando ali o músculo chamado disciplina. Então quando você abre mão de estudar sobre disciplina, quando você abre mão de deixar de querer ser uma pessoa mais disciplinada, você está vivendo abaixo da média. Você está vivendo como a maioria. Então vai ser muito fácil as pessoas se destacarem contra você. Agora sobre o conteúdo do livro, galera. Galera, o livro é dividido em 3 partes. Reflexões, ações e alimentando a máquina. Então é um livro bem facinho de ler, já começa pelo índice dele, pela divisão que o autor faz. Ele reúne apenas 3 grupos de assuntos e isso é justamente feito em livros mais fáceis de ler, que é mais fácil de você guardar, é mais fácil de você anotar, é mais fácil de você memorizar. Fora isso, ele é um livro, como eu falei para vocês, que ele tem pouco conteúdo nas páginas, então você lê ele mais rápido, né? E a linguagem dele, que o Joko utiliza aqui, é uma linguagem muito fácil, muito acessível. Eu acho que você não vai precisar usar o dicionário nenhuma vez enquanto você lê esse livro. E o mais legal, ele dá muita injeção de ânimo. Então essas 3 partes que eu coloquei aqui, reflexões, ações e alimentando a máquina, reflexões é uma parte muito motivacional, onde ele traz pouco conteúdo prático. Na parte das ações já é uma coisa um pouco mais prática, mas na parte alimentando a máquina é justamente o trecho do livro que eu não vou trazer aqui. Por quê? Porque ele é muito prático. Para você ter noção, nessa terceira parte ele mostra inclusive como que tem que ser um trecho, como que tem que ser um treino de jiu-jitsu. Ele fala que jiu-jitsu, artes marciais, são uma das coisas que você pode fazer para ser disciplinado, para você ter ali um corpo mais disciplinado. E ao mesmo tempo ele fala também de academia, corrida, então toda essa parte aí mais prática, até mesmo dieta, ele coloca no final do livro. Então quem quiser ter essa parte aí vai comprar o livro para ler, tá? Agora, as primeiras 2 partes, ações e reflexões, eu vou trazer agora para você. E a parte de reflexões, é uma parte que eu peguei vários trechos aqui, eu coloquei na minha caixa de ferramentas, mas é uma parte que muita gente quando vai ler negligencia e é um erro isso daí. Por quê? Quando você lê um livro que tem muitas partes motivacionais, as pessoas às vezes deixam passar em branco. A pessoa fica bem na hora de ler, né? Ela acaba gostando de ler aquilo porque ela se sente bem, ela às vezes toma um tapa na cara. Só que no meu método de leitura, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de destacar essas partes. Então aqui, ó, eu destaquei todas elas. Ó. Isso aqui que você vê, muitas dessas anotações, elas estão no trecho inicial do livro, que é a parte de reflexão. E por que eu gosto de reforçar isso daí? Porque, gente, se você deixar passar batido, você vai esquecer. Pode ser a frase mais foda de todas, você vai esquecer. Então anota e revisite aquilo. Não deixa aquilo sair do seu radar. Porque as informações que você consome, elas só vão se tornar ações se você repeti-las.
Então por isso que todo livro, quando eu vou ler, eu organizo as minhas anotações, eu não deixo passar nada em branco. Eu gosto de pegar essas coisas e colocar no meu radar. Inclusive esse vídeo só foi gravado porque eu fiz isso. Eu fiz um resumo desse livro. E esse resumo que eu fiz foi porque eu segui um método, não é porque o Rafael nasceu com o dom de resumir, não. É porque eu segui um método. E aí, quando eu falo para vocês que no começo do ano eu defini que eu ia ler alguns livros de disciplina e de hábitos, muitas coisas que eu li aqui nesse livro eu meio que já sabia. Mas quando eu leio um outro livro sobre o mesmo assunto, eu estou reforçando aquilo. Então quando você pega no começo do ano e define alguns assuntos para entender melhor, a ideia de você ler vários livros sobre aquele assunto, assistir podcasts sobre aquele mesmo assunto, ler artigos sobre aquele mesmo assunto, não é para você sempre aprender alguma coisa diferente, mas é para você reforçar aquilo no seu subconsciente. Enquanto você não inundar o seu subconsciente sobre um assunto, as suas ações não serão diferentes. Então não adianta você ler um livro sobre disciplina e achar que você vai ficar disciplinado para sempre. Não adianta. Isso aconteceu no Clube do Livro. A galera leu o Clube das 5 da manhã. Quando acabou de ler o Clube das 5, muita gente vacilou. E aí teve gente que engatou já uma outra leitura sobre produtividade. Para quê? Para manter o ápice ali, né? Para manter aquilo. Então, quando eu leio o mesmo livro, do mesmo assunto, eu não estou jogando fora aquele conhecimento. Pelo contrário, eu estou conseguindo ainda mais aprender sobre aquilo e minhas ações vão ser muito mais de acordo com aquilo que eu estou aprendendo. Então vamos lá, primeira parte de reflexões, galera. Tem alguns trechos aqui que eu anotei que eu quero trazer para vocês, tá? Tá aqui no meu Notion, inclusive, ó. Olha esse trecho que bacana. A autodisciplina vem da própria pessoa. Ela surge da decisão. Por exemplo, não adianta você estudar os melhores livros sobre o gênero, os melhores livros sobre rotina, se você não decidir aquilo. E nessa parte é legal, por quê? Porque ele até cita uma outra parada que eu achei bacana, ó. Como parar de ingerir açúcar? Pare de ingerir açúcar. Torne controlador de suas emoções. Então ele meio que fala o seguinte, cara, a disciplina, ela vem de uma decisão que você toma. Sem mimimi. Pô, então se você hoje ficou com vontade de comer um donuts e comer um donuts, foi porque você quis. Só que se você não começar a controlar o seu cérebro, se você não começar a mandar no seu cérebro, você sempre vai perder pro açúcar, você sempre vai perder pro donuts. Se quando você quiser pegar um livro para ler e tiver um celular ali do seu lado, o seu celular do lado, imagine que esse aqui é o seu celular, e você escolher mexer no celular para ficar vendo videozinho de meme em vez de ler, o que vai acontecer com você? Você está fortalecendo o seu músculo que não toma decisão coerente. E isso se chama neuroplasticidade. Quanto mais você exercita uma parada, o músculo que você tem, mais você se torna aquilo que você quer ser. Então ele fala que no exército ele precisou fortalecer o músculo de tomar decisões coerentes. E de tanto ele fazer isso, hoje ele continua fazendo isso de forma automática, porque o músculo dele está muito forte. Que trecho bacana, né? Página 106, eu vou ler para vocês aqui. Olha esse trecho que massa desse livro aqui. É um trecho que fala muito sobre a gente, né? Sobre a questão de como que a gente lida com a disciplina. O título é o seguinte, ó. Todas as suas desculpas são mentiras. Você mente para si mesmo. Mentirinhas, motivos. É só desta vez. Hoje não é importante. Já me exercitei ontem. Estou muito dolorido, muito cansado. Treinei demais. Preciso descansar. Estou muito ocupado. Outra coisa é mais importante, não tenho tempo. Aí ele coloca 4 vezes, ó, mentiras, 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 mentiras. As pessoas perguntam de onde vem a disciplina, eu digo que ela vem de dentro. Mas a um nível mais profundo, a disciplina vem da verdade. A verdade é a estrutura da disciplina. E se você mente para si mesmo, não encontrará disciplina. Se mente para si mesmo, não será disciplinado. Às vezes encontro pessoas que dizem, bom, cheguei a um ponto onde estou bem profissionalmente. Ganho um bom dinheiro, minha saúde é muito boa, portanto estou muito feliz com a minha posição. Contente com o que consegui e não consigo encontrar motivação para dar o próximo passo. Então eu pergunto, tem certeza de que realmente quer dar o próximo passo? E a pessoa responde sim. E eu digo, acho que não. Veja bem, se você realmente quisesse dar o próximo passo, você faria. Estaria por aí correndo atrás. Você não tentaria encontrar a disciplina.
Não, a disciplina o encontraria. Portanto, você mente para si mesmo, dizendo que quer mais, dizendo que quer dar o próximo passo. Mas se você realmente quisesse, você faria isso. Pare de mentir para si mesmo. Ele continua aqui um trechinho, né? Não vou ler tudo para não ficar muito grande, mas ele termina com essa frase, ó, para de mentir para si mesmo. Você percebe que foda isso, gente? Né? A gente às vezes lê um livro desse achando que, eu vou ler um livro lá que vai ter um manualzinho de como acordar cedo e tal. Cara, o livro que ele traz aqui pra gente é simplesmente um monte de tapa na cara. É aquilo que você tem que ouvir, mas muitas vezes as pessoas que andam com você não vão ter coragem de falar. Então, isso é muito legal. E quem vê os vídeos dele, do Jocko Willink na internet, cara, você imagina ele falando isso pra você. Depois procura aqui, ó, até o Instagram dele é esse, e tem vários trechos dele em podcasts e tudo mais. Inclusive esse canal aqui, ó, Buy and Hold, tem bastante coisa dele, viu? Do Jocko Willink. Então, assista, cara. Ele tem um jeitão muito legal. Eu acho que ele é o tipo do cara que quando você define assim, quando você lê um livro, né, você tá identificando que aquele autor, ele é seu mentor dali pra frente. Pô, durante 20 dias, 30 dias, que é o período que você vai ler esse livro, o autor do livro, ele nada mais é do que um mentor seu. E às vezes, as pessoas precisam de um mentor, cara, que bata na cara mesmo, que dê um tapa na cara e fala, cara, seguindo, bom sentido, né? Que fala, cara, você precisa agir, né? Pô, se você não fez tal coisa, é porque você não quer, cara. Tipo assim, tem gente que vai sair do vídeo, o vídeo tá muito longo, o Rafael enrola muito. Cara, é desculpa. A pessoa não tá afim, não quer mudança, não quer mudar. E tá tudo certo. Mas começa a entender que você é o controlador da disciplina. Não é uma coisa que, eu nasci assim. Não, cara, você controla. E aí dentro do trecho, né, de reflexões, tem mais ou menos essa pegada que eu falei aqui. Até li um trecho para vocês aqui. Quem quiser saber que página que é, eu anotei aqui, ó, página 106, é a página que eu li para vocês. Então é essa pegada. Então o autor ele começa a te dar vários insights ali, vários tapas e tal, e aí chega na parte das ações. E tem algumas ações que o autor defende que para ele foram essenciais. Por exemplo, estudo. Ele fala muito de estudo, ele fala muito de exercício físico, que ele fala que o exercício físico deixa você mais saudável, porque ele aumenta a endorfina. Tá tudo anotado na minha caixa de ferramentas aqui, ó. Endorfina, testosterona, GH, volume cardíaco, sensibilidade à insulina, você melhora o seu sistema imunológico. Então tudo que você tem, essas doenças que existem hoje em dia, pressão alta, obesidade, doença cardíaca, diabetes, insônia e depressão, ele fala que tudo isso você se resolve quando você começa a se exercitar. Porque muito dessas doenças acontecem porque devido ao seu alto nível de insulina. Agora, quando você faz exercício, e no final do livro ele coloca vários exercícios para você fazer, ele fala que você consegue regular isso daí. E ele fala, cara, exercita 30 minutos por dia. Pô, você tem 24 horas, o que são 30 minutos? E ele fala que isso ajuda ele, inclusive, a tocar o dia a dia dele, inclusive aos estudos. E que, gente, é uma parada que eu sinto. Quando eu, por exemplo, estou focado na minha academia, no CrossFit, eu sinto que o hábito da leitura ele fica mais fluido também. Agora, quando eu começo a desandar em uma coisa, parece que é efeito dominó, começa a desandar tudo. Então, semana passada, por exemplo, teve o evento Jornada da Leitura Inteligente. Cara, um evento super denso, eu programo muito conteúdo, eu faço toda a estratégia de distribuição, de antecipação, enfim. E eu lembro que toda vez que tinha eventos assim, cara, eu sempre saía da dieta, eu ficava ansioso, eu acabava indo menos na academia e tudo mais. E dessa vez eu fiz diferente. Falei, cara, dessa vez eu não vou me desregrar. Eu vou todo dia no CrossFit, eu vou continuar me alimentando bem, dane-se a ansiedade. Vou ser controlador das minhas emoções. Cara, eu fiz um evento muito melhor. As aulas que eu fiz, que eu gravei, ficaram muito melhores. Por quê? Cara, porque você está com mais energia, você está com a sua insulina baixa, você está conseguindo se concentrar melhor. Ele explica no livro que muitas vezes quando você pega um livro para ler ou um trabalho ali para fazer mais concentrado, o fato de você não conseguir se concentrar, cara, é sua alimentação. Quanto mais, ele fala, quanto mais açúcar você come, mais besteira você come, mais alimento gorduroso você come, isso vai para o cérebro. Isso deixa você mais lento, você mais pesado, dor de cabeça, você senta, a leitura não encaixa, você senta para mandar um e-mail, você não consegue. Então ele dá um crédito assim enorme ao exercício físico. Por isso que no terceiro capítulo, na terceira etapa, ele acaba falando, né, sobre esses exercícios físicos para você fazer, que é bem bacana. Ele mostra o treino dele basicamente.
E aí ele fala uma coisa muito legal nessa parte das ações, que é o seguinte, ó, quanto mais você pratica o músculo da força de vontade e disciplina, elas ficam mais fortes. Uma das coisas que gera esse aumento de músculo é a leitura, né? Então, quanto mais você pratica o músculo da força de vontade e disciplina, ficam mais fortes. Então, pô, imagina o seguinte, ó, você tem 5 decisões que você tomou hoje. Primeira vez é assim, pô, eu vou comer aqui uma fruta no café da manhã ou eu vou comer aqui o hambúrguer que sobrou de ontem à noite? Ah, eu vou escolher o hambúrguer, porque, cara, eu acordei, tô zoado e tal, preciso comer mais. 1-0 para indisciplina. Na hora do almoço, fala, pô, cara, eu já perdi de manhã, vou perder agora também, dane-se. Pra que eu vou comer natural agora? 2-0 para indisciplina. Aí chega de noite, é o seu horário de treinar. O que você faz? Ah, cara, eu comi besteira de manhã. Comi besteira no almoço. Dei umas beliscadas aí de tarde em coisa que não devia. Comi doce. Pra que eu vou treinar? Então o que o Jocko fala? Ele fala que isso vira um loop. Ao mesmo tempo, quando você começa com as decisões certas pela manhã, pô, um café da manhã saudável, uma leitura, um exercício físico, durante o dia você tem menos tendência a perder para si mesmo. E isso ele fala que é a teoria da neuroplasticidade, onde ele encara que o nosso cérebro ele é um músculo. A nossa autodisciplina, a nossa força de vontade é um músculo. Ou seja, se você tomar decisões coerentes, decisões lógicas, que vão te deixar mais saudável, que vão te deixar com hábitos melhores, a tendência é que cada vez mais você faça isso. Ao mesmo tempo, quando você toma só decisões baseadas no seu emocional, decisões imediatistas, desde uma dieta até de você largar ali um livro para mexer no celular, o que você está fazendo? Você está multiplicando, você está aumentando o seu músculo da indisciplina e vira um loop. Por isso é tão difícil sair, né? Mas quando você percebe que tudo é uma questão de decisão, como eu falei já antes no vídeo, cara, a coisa muda. Então use isso a seu favor. Fala muito da importância de você dormir bem, né? Ele fala assim que desde você viver mais, desde você ter um raciocínio mais rápido, além de você, além desses benefícios, né, o fato de você dormir mais faz você liberar o hormônio do crescimento. E ele fala que a melhor quantidade é de 7 a 9 horas e o segredo para você acordar cedo é você dormir cedo, né? Então ele fala assim que quanto mais ele dorme melhor, mais ele consegue no dia seguinte se alimentar bem, fazer exercícios físicos adequados, né? Uma coisa leva a outra, como eu falei anteriormente. E aí ele dá algumas dicas no livro de como você pode dormir melhor. Ele dá algumas dicas no livro de coisas que você pode falar para, por exemplo, você ter mais motivação de fazer as coisas difíceis. Agora, gente, informações finais e importantes para você. Essas anotações que eu faço, esse resumo que eu faço, você também pode fazer, tá? Então, sempre que você lê um livro, se você pegar esse livro para ler, primeira coisa, não subestime as partes que não tem nada prático, as partes das reflexões. Anote isso, use isso como instrumento. Pega essas frases e coloca para você, cara. Coloca ali no papel de parede do celular para você não esquecer. Faz igual eu, pega o Notion, organiza a sua leitura, pega papel ali, anota e vai revisitando isso de tempos em tempos. Começa a criar um arsenal dos livros que você lê. E isso vai inclusive motivar você a ler mais, porque você vai perceber que cada livro que você lê, mesmo que você anote uma linha de uma coisa que você leu naquele livro, cara, olha que legal, você vai começar a criar as suas anotações. Eu sempre falo que é legal você ter um livro, né? Eu tenho um caderno preto, que eu chamo de Black Book, que é onde está aqui do lado, inclusive, deixa eu pegar para vocês, onde eu faço muitas anotações. Então, geralmente eu anoto aqui primeiro e depois eu coloco no computador para não ficar acumulando muito papel. Mas o fato de você anotar à mão ajuda muito no entendimento. Então faz isso, cara. Anota ali uma frase que você leu no livro, que você viu que foi que te sacudiu, que você viu que fez você se mexer, e revisa aquilo. Anote, né? E anote isso. Coloca no seu radar. Não deixa essa informação quieta aqui dentro, senão você vai esquecer. Então isso que eu fiz aqui para vocês, gente, foi simplesmente um método de anotação que você pode fazer. Que você pode fazer a sua leitura ser melhor. E não se contente com esse resumo prático. Compre o livro, leia. É outra coisa quando você faz isso, né? Agora, lógico, se você está lendo um livro que é um livro ruim, cara, um livro bosta, que não está te agregando em nada, cara, aí você para de ler e não vai anotar nada. Mas esse daqui é um livro que eu acho que pode fazer diferença no seu ano. Leitura legal, linguagem legal, rápido, dinâmico, sem enrolação. E às vezes tem pessoas que só se movem quando tomam ali um tapa na cara, né? Quando tomam ali quando alguém sacode elas. E esse livro tem essa função. Então, se eu posso, você também pode.
resumir o seu livro. Então leia sempre com essa essência, tá? De eu vou tentar transportar alguma coisa ali para o meu dia a dia, porque só assim você vai colocar em prática, tá bom? E para você liberar o PDF, é o seguinte, ó, para você liberar o PDF, eu vou falar uma senha aqui que você vai, na verdade, você vai digitar isso aqui no meu direct do Instagram. Então você vai abrir o meu Instagram, que é @KenleyEnriquece. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram é mais fácil. Se você está vendo por outra rede social, você vai lá no meu Instagram, que está aqui na descrição. Então você vai tocar nele e você vai mandar uma mensagem no meu direct dizendo o seguinte, ó, disciplina e liberdade, tudo junto, tá? Com ou sem acento, tanto faz. Disciplina é liberdade ou disciplina e liberdade, tá bom? Digita tudo junto, disciplina e liberdade, sem espaço. Disciplina é liberdade, também vai valer, tá? Tudo sem espaço, tudo junto. Por quê? Porque eu vou entender que você viu esse vídeo aqui e eu vou te mandar um PDF com o resumo desse aulão que eu dei aqui, que vai sair do ar em 7 dias, assista logo antes que saia, né? Aliás, você chegou até aqui porque você assistiu, né? E ao mesmo tempo, você vai ganhar um PDF desse aulão aqui com o trecho Siga em Frente, que é um trecho que eu gosto muito, que depois que meu aluno falou que leu e gostou, eu comecei a ler e falei, caraca, o trecho é foda mesmo. E vai estar nesse PDF também, tá bom? Resumo prático, espero que você tenha gostado. Comente aqui o que você achou e não esqueça de mandar lá para receber o seu PDF. Valeu!